O recorte hoje eu vou chamar de educação para o trabalho. É muito rara a educação para o trabalho existir. É muito raro o trabalho demandar pessoas educadas. Isso existe, mas é pouco. O que existe é uma incompreensão do termo. Normalmente não há educação para o trabalho em termos rigorosos. Existe instrução para o trabalho. A própria questão de chamar a instrução de educação gera muita confusão. No domínio do trabalho isso é mais saliente. Eu sou advogado de profissão. Eu falo que 90% das ocupações hoje dos advogados não se ocupa de educar advogados, se ocupa em instruí-los. Então, a ideia do profissional educado é uma ideia muito distante, inclusive em todas as áreas, inclusive a própria questão relacionada à existência tão grande do analfabetismo funcional é porque o trabalho demanda uma postura analfabeta. Exatamente isso mesmo. A empregabilidade hoje exige uma inteligência mediana, na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Você tem hoje um esquema de trabalho em escala muito sério. Advogados, eu sou advogado há 26 anos. Há 26, 30 anos atrás, você ainda tinha advogados que tinham um domínio maior de um assunto. Fala com o cliente, estabelece uma estratégia, conduz o processo do começo até o fim, tá? É o advogado que estabeleceu a inicial, contestou, acompanhou o primeiro grau, fez a instrução, acompanha o recurso, etc. Ele pelo menos tinha uma tendência a ter uma posse maior do trabalho. Hoje a advocacia é uma profissão automatizada, de átomo, atomizada, desculpa. É completamente atomizada. Não existia esse conceito das hiperespecializações. Podia ter uma especialização assim, o camarada advogado criminal, outro advogado civil. Tal. Hoje a questão assim, o camarada advogado civil de consumidor de hospital de convênio de saúde X. Sim? O camarada advogado de civil na área imobiliária para ações renovatórias. Bom, esse processo da hiperespecialização é muito novo, muito novo. E ele é uma queda da necessidade da educação. E é um aumento da instrução. As pessoas são extremamente especializadas. As pessoas são extremamente especializadas, num certo sentido. É importante que ele tenha alguma profundidade, tenha uma eficácia material muito rápida. Tá? Mas educação, inteligência, vai se reduzir o máximo. A lógica do trabalho não é a mesma lógica da educação. A lógica do trabalho é uma conformidade, uma instrução correta, uma precisão, e sempre tem mais valor no mundo do trabalho o que é mais fácil. Se há dois jeitos de fazer uma coisa, algo com um X estoque de energia e o outro mais simples, no ambiente do trabalho vale o mais simples. Está lá para funcionar mesmo. Tá? Agora, no ambiente da educação é o oposto. É absolutamente o oposto. Tá? Não vale a homogeneização, vale pouco a homogeneização, que é a instrução, vale muito a heterogeneização, que é o desenvolvimento singular de algo. E não vale o que é mais fácil. No processo de educação, justamente vale o que é mais difícil. Porque aprender é difícil. Eu ir a uma aula
é uma coisa, eu aprender o conteúdo é outra, é difícil, eu vou ter que fazer exercício, eu vou ter que dissertar, eu vou ter que fazer síntese, eu vou ter que colocar um elemento incremental, aí é que eu vou aprendendo. Então, o jeito de aprender é um jeito árduo. O pseudo aprender é o decoreba. Eu posso ir para a escola para fazer decoreba. Eu decoro na véspera da prova e vou levando. A decoreba pode funcionar também no mundo do trabalho. Tá? Pode perfeitamente funcionar no trabalho. No trabalho ortopediza as pessoas, né? A fazer, ortopedizar no material mesmo, no corpo. Então. E até aí é o domínio do trabalho. Tá? É para funcionar. Né? Na profissão de advogado, que já foi considerada uma profissão de elite intelectual, tá? Já afirmo com toda tranquilidade, 90% do trabalho é desprovido de inteligência. Né? É só, não há tanto processo semântico. Logo o direito. Direito é uma percepção semântica profunda. É conseguir pegar um conjunto de coisas e fazer uma melhor interpretação e melhor sustentá-lo. Isso é muito raro atualmente. Muito, muito raro. 10% dos advogados decidem alguma coisa e olha lá se 10%. Os outros não decidem nada. É uma troca da semântica, que é o domínio que existe, a decisão. Semântica é o domínio da decisão. Qual a semântica disso? Quer dizer, como é que eu decido interpretar? Agora, a troca da atividade semântica de um juiz, vai julgar, vai dar uma sentença, ele está dando uma interpretação, um sentido, é uma decisão. Então, semântica, o melhor nosso, o melhor do creme da inteligência. Mas isso está sendo rigorosamente trocado por um processo de um esquema em que o que vale é o procedimento, o cumpridor de rito, o cumpridor de rito. Então, a maior parte dos advogados é despachante. Né? A maior parte dos advogados hoje exerce atividades próprias de um despachante. Entendeu? Há um tempo atrás, vale ter cumprido o rito. Não vale ter visto ambiguidade, ter decidido coisa. A dificuldade que advogados, por exemplo, têm de decidir é gigante, gigante. Estou falando de advogado porque eu sou advogado, porque eu venho do meio. Mas se você for ver no médico, você vai chegar no médico. Como é que é um processo clássico de você ir ao médico? Você vai ao médico, chega lá, dá tá doendo aqui. O camarada tem que ler isso, ele tem que interpretar, ele tem que lançar hipóteses diagnósticas, ele vai tomando decisões num fluxo progressivo. Isso é o trabalho clássico, clínico, você é um médico, ele tem que alocar a inteligência dele em você, fazer um processo de fina intelecção. Atualmente não é assim que funciona. Você chega no médico, antes de perguntar, o cara até pergunta o que está acontecendo. A segunda pergunta é qual é o seu convênio. Porque se o seu convênio é X, tá, ele vai ter que colocar no sistema lá e seguir um tipo de procedimento. Se o convênio é Y, ele vai seguir um outro tipo de procedimento. O que está mostrando que a ciência médica que esse camarada possui, toda a ciência e consciência dele, na melhor das hipóteses, é secundária. Porque ele tem que cumprir o rito de procedimento. Os advogados estão fazendo isso. Não é um advogado mais que tem uma inteligência completa do caso, define uma estratégia, define uma abordagem localizada ali. Não, todo hoje o raciocínio para em que ele tem que contemplar o que é melhor para o cliente, o que é melhor para aquela estratégia, para aquela circunstância, os interesses envolvidos e tal. Que é uma atividade de fina inteligência, fina semântica. Não, virou procedimento. E a medicina também, e assim a vida vai. Você pega a vida corporativa, gente. A vida corporativa hoje padece um negócio terrível, que pode até dar eficácia material, mas para a inteligência, assim, é um matadouro de toda a inteligência, que se chama compliance. Compliance é a matança da inteligência absoluta. Tudo tem que ser igual. ISO, compliance, essas coisas, que tem suas razões de ser funcionais, mas não tem a ver com inteligência. Não. A inteligência demandada nesse domínio do trabalho, ela é aquela obtida pelo que o domínio do trabalho até oferece, que chama treinamento. Você treina alguém, você treina a execução de uma função, você treina um tipo de comportamento social que o cara tem que ter. Tá? Então ele está treinado. Treinado você pode colocar isso tudo, não precisa ser educado. Tá? E na medida que o trabalho
A caminho a pessoa vai acumulando mais instruções. E aí o que acontece? Mas nunca é educação. Nunca isso é educação. Tá? O que acontece? Então não se educa? Já viu gente que tem muita dificuldade até para ser instruído? Nós estamos no patamar que as pessoas têm dificuldade até para ser instruído. Até para saber preencher formulário. Até para saber preencher formulário, fazer sistema. Vai a um banco hoje. O gerente não decide nada, gente. Nada. Ele não te dá uma orientação de investimento, te dá uma orientação de movimentação de dinheiro à luz do conhecimento de finanças, de contabilidade, jurídico, o cara tem que ter. Não, ele tem que pôr no sistema. Ele é completamente limitado ao sistema. Ele como é que você treina o cara para ser gerente? Você treina-o, habitua-o a gerir um sistema. Ele é um funcionário do sistema, rigorosamente. Então o que acontece? E isso é a habilidade pela qual ele é avaliado. Ele sabe lá as rotas, né? Então tal de negócio de rota. Qual que é a rota para o cliente fazer isso? Qual que é a rota para o cliente fazer aquilo? Mas de matéria de substancialidade não tem nada. É só procedimental. Então o que acontece? Esse cara é instruído. Ele não tem educação para aquilo. Agora, até um ponto. Hoje as pessoas estão com dificuldade de ser instruídas. Né? Tem advogado, gente, que tem dificuldade de ir no fórum fazer protocolo. Vai lá, pega e já se perde, porque as pessoas estão erradas. Está nesse nível. Uma pessoa que é educada, ela tem uma facilidade para ser instruída em instantes. Em instantes. Algo que pode demorar 2, 3, 4 meses para alguém não educado ser instruído. Uma pessoa instruída em 2, 3 dias pode saber. Exato. Em 2 ou 3 dias pode saber. Um advogado educado pode ler um processo em 15 minutos. Que um camarada instruído, tá, vai precisar de horas para ler. Porque a própria estrutura do pensamento, a ordenação, a classificação, tal. Porém, se não for educado, o cara com o seu tempo vai achar alguma posição ali de instrução e vai ficar, qual o nome disso? Analfabeto funcional. Ponto. É claro que ele vai fazer voo da altura de voo de galinha. Mas o que a gente tem que entender? E esse é o grande ponto. Daí criou-se uma cultura, não, mas o trabalho vai instruí-lo. Pelo trabalho, bobagem. Que coisa tola. O trabalho é uma dimensão social. Tem que trabalhar, todos nós precisamos trabalhar, não só porque eu preciso receber dinheiro, porque eu preciso participar de um jeito do esforço material da sociedade. Tem que trabalhar agora, tem que saber separar o que é o domínio do trabalho, o que é a instrução do trabalho e o que é a educação. Educação não é domínio social. Tanto que a pessoa educada se dessocializa. Quanto mais a pessoa se educa, mais ela se dessocializa. E a lógica do trabalho é uma lógica absolutamente ali, social, dentro de um certo sentido, tá? Porque há uma lógica de interdependência, totalmente relacionado ao trabalho. E a educação não. A educação se ocupa para autonomia, para a pessoa ir, tal, etc. O que é triste nisso daí? Foi a combinação da educação com a instrução no ambiente universitário. Garantiu a decrepitude universitária. O que é triste nisso daí? Não é, todo mundo tem que trabalhar, gente. Não tem nenhuma evocação aqui não trabalhe, ou que faça um mimimi que tem que trabalhar, ou porque eu trabalho. Não, todo mundo tem que trabalhar. Qual que é o buzilis que está aqui? O buzilis que está aqui é você não achar que uma coisa é outra coisa. O buzilis que está aqui é você não confundir que você é inteligente porque você tem cargo na corporação. Se não achar que você é inteligente porque você tem tal e tal instrução de habilidade, de competência funcional ABCDZX. São coisas diferentes. E você pode fazer todos esses tipos de trabalho e cultivar a sua inteligência. Sim, e cultivar a sua inteligência. Os maiores talentos já passaram aqui na Casa da Crítica. Pessoas extremamente vocacionadas, comprometidas, que alocavam esforços realmente muito grandes na intelecção, pela intelecção, tinham profissões muito simples. Um era motorista do Uber, o outro trabalha numa pizzaria. Mas o camarada trabalha na pizzaria e ledante. Ledante. Ele é religioso,
mas não lê o catecismo ou o que o padre falou. Já lê os místicos, sabe? Já lê os grandes místicos. Assim, e isso é um cultivo da inteligência por ela mesma. Tá? Esse camarada aprende em 2 minutos qualquer função de uma pizzaria. Ele aprende e se deixa instruir em qualquer função, qualquer coisa em 5 minutos. Ponto. Aí você vê realmente uma diferença aí nesse sentido. Então o que acontece? A outra coisa ruim que está associada é que profissão e vocação tem que ser cara e coroa da mesma moeda. Não precisa não. Nem toda profissão é viável para todo mundo. Mas é perfeitamente possível você desenvolver uma profissão e a sua vocação, se for intelectual, por exemplo, você desenvolvê-la. Mas não achar, não ter essa coisa rasa. É claro que o cara é inteligente, já é gerente de não sei aonde. Então eu sou. Bobagem. Isso não quer tirar o valor do mundo do trabalho. Só quer dizer que o mundo trabalho é apenas o mundo do trabalho. E a formação e a educação é outra coisa. E às vezes isso é muito confundido. Agora, o cara ir para a universidade com cabeça só do trabalho, ele queima oportunidades e também vai ter um trabalho mais medíocrizão. Entre os 10% da advocacia, se é que é 10%, dos que decidem, toma decisões inteligentes, isso, aquilo e tal, vão liderar os funcionários, são os nerds. São aqueles que eram nerds. O nerd está se educando sempre, o outro está sendo só se preparando para a vida funcionária aposentada. Agora, só se instruir para o trabalho, gente, é nada. Tem que se instruir para o trabalho. Nós precisamos ter instrução e formação. Instrução e educação. Agora, se você só se instrui, você é só um analfabeto funcional. Funciona. Você é feito para funcionar. E tá? É isso. Entendeu? Entenda, é triste e cruel. Assim é a questão. O analfabeto funcional só tem por cabeça sobreviver. A pessoa inteligente tem por cabeça sobreviver e viver bem. Viver bem, que é a percepção da vida boa, no sentido próprio, que é uma vida de contemplação do espírito, a vida de desenvolvimento da inteligência, vida de realização das potências, isso a maioria nem quer isso. O cara só quer sobreviver, e ele vai trocar essa dimensão da contemplação até por prazeres. Arruma um tipo de prazer material e fica limpo. E aí o cara vai dizer que o mundo do trabalho é a totalidade. O trabalho vira totalitário mesmo. Porque o cara se entrega para ele. Entendeu? Vê o caso do workaholic. Que vida infernal o workaholic tem. Vida infernal. Tem que trabalhar muito mesmo. Mas ser workaholic é a garantia absoluta que você não teve educação, cara. E que você nem desenvolve. Entendeu? Você simplesmente trabalha e aí você está achando que aquilo lá é o mundo. Muito obrigado